Shalom, shalom, sejam todos bem-vindos ao canal da professora Carla Damasceno. Esse canal aqui feito exclusivamente para você que é apaixonado por Deus, apaixonado por Bíblia, que ama as Escrituras de uma forma incondicional e que gosta, de sempre estar sabendo sobre tudo que as Escrituras têm para você. Gente, olha, já aproveitando aqui, se você não é inscrito no canal, vai lá, se inscreva, vale super a pena. E quando você se inscrever no canal, não se esqueça de clicar no sininho, porque aí toda notificação, você vai receber toda a notificação dos nossos vídeos novos aqui. Aproveita, já curte também e já compartilhe, porque hoje vai ser abençoador para a sua vida. Tem muito conhecimento aqui para você que você nem imagina. Nós vamos falar de um assunto que, na verdade, bem na verdade, nunca falei aqui nesse canal. Então, é um assunto inédito para você, tá? Bom, então vamos lá. Você já está vendo que eu estou num lugar diferente, não é verdade? Que não é o nosso estúdio. Eu estou aqui na casa de uma pessoa muito especial, de uma família muito especial para mim, que eu tive o privilégio, o grato privilégio de poder conhecer em uma das minhas viagens a Israel. E aí eu já falo para você o seguinte, que as amizades que Deus traz para mim, que perduram certamente por esse nosso tempo na Terra, mas para a eternidade são as amizades relacionadas e feitas em Israel. Pode ter absoluta certeza. São pessoas que moram no meu coração de forma inexplicavelmente, né? Até que na verdade é fácil de explicar, porque são amorosos, carinhosos, né? Que nos acolhem de uma forma tão carinhosa. Então é fácil de explicar o amor que eu tenho por eles, né? Mas você também vai conhecer e você também vai amar e muito, com toda certeza. Bom, em uma das minhas viagens a Israel, e essa foi em 2019, né? 19. Essa foi em 2019, foi onde eu conheci a pessoa que eu trouxe agora. Na verdade, eu vim na casa dele para a gente poder gravar. Enfim, por falar que eu estou na casa, né, dele, é por isso que a gente está com um ambiente tão diferente. Então, de repente, você pode escutar um barulhinho aqui, um barulhinho ali, porque a gente não está no estúdio, tá? A gente está em casa mesmo. Pois muito bem. Em uma dessas viagens, né, exatamente nessa viagem de 2019, foi onde eu conheci essa pessoa incrível, que carinhosamente é chamado por todos de Netinho, né? Mas não é o nome dele, já vou apresentar para vocês, né? Carinhosamente chamado por Netinho, e me impactou muito, porque dentro do nosso programa, nós tínhamos a Alemanha. Nós estávamos indo para Israel, contudo, a nossa primeira parada foi na Alemanha, para poder ver um pouco da história da Reforma, ver um pouco sobre Lutero, né? Você já sabe um pouco sobre a Reforma da Igreja. Então, nós fomos lá para poder passar por alguns locais que contam a história da Reforma e, principalmente, que contam um pouco sobre Lutero. E eu tive a grata satisfação de ver o tanto que Netinho conhece sobre toda essa história. E agora, como eu tive essa oportunidade de estar aqui com ele na casa deles, então decidi trazer um pouco dessa história para você. Tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Então, não perca nenhum minuto desse vídeo de jeito nenhum, até o final, tá? Então, vamos lá. Vamos apresentar para vocês o Netinho. Netinho, seja super bem-vindo aqui no nosso canal. Primeira vez, né? E eu estou muito emocionada para começar, começando por aí. Muito bom dia a professora Carla, muito bom dia a todos vocês que fazem parte do canal, que são inscritos no canal da professora Carla Damasceno. O que ela disse aí, vocês diminuem algumas coisas, diminuem aí pela metade e tá tudo legal. Não sou tudo isso não, mas muito do que ela disse é verdade, principalmente com relação à questão da amizade, de como Deus fez com que nós nos conhecêssemos e para mim também foi uma grata surpresa e para mim foi um privilégio e um presente. Ontem, Carla esteve participando, eu apresento um programa de rádio aqui em nossa cidade e aí Carla esteve participando do programa e agora tem a hora de eu pagar a dívida com ela e participar também do canal, pela primeira vez participando de um podcast, de um canal no YouTube. Legal, né? Netinho, conta para o pessoal onde você mora, qual é a sua cidade, né? Qual é a sua igreja e as suas atribuições aqui. Pois bem, eu moro na cidade de Santa Cruz do Capibaribe, interior de Pernambuco, fica a 190 quilômetros da capital Recife, no agreste meridional de Pernambuco, e é uma cidade maravilhosa. É uma cidade que eu amo, eu sou nascido e criado em Santa Cruz, já visitei alguns lugares no mundo,
Mas eu costumo dizer que a melhor parte da viagem é quando eu venho chegando ali na ponte, voltando para minha casa. Então eu amo demais essa cidade. Participo aqui desde que me converti da primeira igreja congregacional Vale da Bênção, aqui em Santa Cruz. Sou presbítero, sirvo a Deus como presbítero já fazem uns 5 ou 6 anos. E participei me converti na adolescência, então fui presidente de mocidade, trabalhei com adolescentes, enfim. E hoje eu sirvo a Deus como presbítero aqui na nossa cidade, na nossa igreja. E como eu disse anteriormente, eu também faço um programa de rádio aqui na cidade relacionado à igreja, um programa de rádio relacionado à igreja, e em alguns eventos também que me convidam eu participo. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Para quem conhece Netinho, fica muito surpreso com a capacidade que ele tem de memória. Ele memoriza coisas assim que são impactantes mesmo. Aquela história de até as vírgulas das conversas, né? Os momentos, os lugares, o que passou. Ele tem uma memória extraordinária. É de verdade fora da curva, né? E durante a viagem, então, vamos voltar lá para a nossa viagem, então, Netinho. Durante a viagem, a gente chega na Alemanha e Netinho começa, então, a dar certas explicações para a gente que a gente não sabia, e eu principalmente, né? Porque a minha área é outra também de conhecimento. Então, eu fui ficando cada vez mais envolvida com todas as explicações que o Netinho estava dando a respeito de lugares que ele já sabia, porque já tinha estudado durante a sua vida, e ele é um grande estudioso mesmo, estudado durante a sua vida e sabia nos contar sobre aqueles pontos. E, gente, sabia nos contar ainda mais do que os guias que estavam ali com a gente, né? Então, vamos relembrando aqui, passo a passo, dos lugares que a gente foi. Me lembra aí, o Netinho vai lembrar melhor do que eu. Na realidade, foi uma surpresa para mim, porque eu fui como um passageiro da caravana, né? Inclusive era uma caravana de outra cidade, e eu fui como passageiro para aprender, na realidade, como eu aprendi muito. E quando chegamos lá, eu costumo dizer que, como eu gosto muito de história, então uma das minhas Disneylândias é estar em lugares históricos. Quando nós viajamos para qualquer lugar do mundo, eu não viajo apenas para conhecer paisagens, mas eu quero conhecer a história daquele lugar. Só por lazer? Só por lazer, eu quero conhecer. Ela tem que trazer algum ensinamento para mim. E quando surgiu a oportunidade de ir para a Alemanha, eu que gosto da história da igreja, para mim foi o ápice, assim, foi muito bom. E quando nós chegamos lá, de fato, eu estava vivendo aquilo que eu lia, aqueles cenários que eu imaginava em minha mente, eu estava vendo literalmente agora. Então foi um privilégio muito grande participar. Naquela primeira viagem que nós fomos, nós iniciamos exatamente por Wittenberg. Wittenberg. Conta pra gente um pouco sobre Wittenberg, a importância de Wittenberg aí nessa história. Pronto. Wittenberg, na Alemanha, é a cidade onde no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero prega as 95 teses da Reforma Protestante. Para a história, Wittenberg é onde inicia-se a Reforma. Então, nós iniciamos já a viagem no lugar-chave da Reforma, que foi onde iniciou a Reforma. Onde nessa catedral ele prega, inclusive nós entramos na catedral, visitamos o túmulo de Lutero, como também do seu copastor, se encontram nessa igreja. Então, passeamos um pouco pela cidade. Da primeira viagem, infelizmente, nós ficamos pouco em Wittenberg. Nessa segunda que nós fomos o ano passado, aí nós visitamos também, nessa mesma cidade, existe o Museu da Reforma também lá, onde existe, inclusive, a Bíblia que Lutero traduz do grego para o alemão. Existe lá um mosteiro, o convento onde ele se casou com a sua esposa Catarina van Bora. Ele se casa lá. Então, freira. Ah, ela era freira. Ela era freira. Porque acontecia muito isso na Reforma. Porque ainda hoje existe o celibato clerical. O celibato clerical foi instituído pelo Papa Gregório VII. Ele foi Papa do ano de 1073 a 1085. E dentre de umas das reformas que ele fez dentro da igreja foi instituir o celibato clerical. Até então, os padres tinham relacionamentos, os padres casavam. E muitos dos padres, após Gregório VII, tinham o desejo de casar. E eles não poderiam. Então, quando chega no tempo de Lutero, já não poderiam casar. Já não poderiam mais casar. Uhum.
E tanto é que, inclusive, a reforma aconteceu na Alemanha, iniciou na Alemanha. Na realidade, a reforma não iniciou na Alemanha, ela culminou na Alemanha. Mas a reforma ela é muito antes. Existe o que são chamados de pré-reformadores. Por exemplo, existia um homem chamado Wycliffe, John Wycliffe, que ele era inglês, ele era professor da Universidade de Oxford, e ele ficou preso na Universidade de Oxford, porque ele era pastor, e ele ficou, pastor não, na realidade ele servia na igreja romana, e ele ficou preso dentro da universidade, porque ele não poderia sair, se ele saísse da universidade, ele seria morto pela própria igreja. E aí, de lá ele começa a ensinar, inclusive, quando Wycliffe foi morto, existe uma igreja na Inglaterra muito linda, que ele foi enterrado atrás da igreja. O Papa, que agora me falha a memória, por incrível que pareça, manda desenterrar os ossos de Wycliffe e jogar no rio que passa na cidade. Porém, ao invés de ele cessar o desejo da reforma, os historiadores contam que a partir do momento que os ossos de Wycliffe foram jogados no rio, eles ganharam o mundo. Depois de Wycliffe vieram homens como John Hus. John Hus, ele também era o que chamava de pré-reformador. John Hus, para você ter uma ideia, ele foi morto, queimado pela igreja em praça pública. E os historiadores contam que John Hus profetizou a vinda de Lutero. Porque, inclusive, é bem interessante, tem uma cruz que normalmente os pontífices utilizam, que ela tem uma ponta, você já viu imagens, que ela tem uma ponta curvada, que eram, quando eles pegavam alguém que eles consideravam herege, eles colocavam na fogueira e colocavam aquela cruz. Se o considerado herege beijasse, era como se ele negasse o que tivesse. E na hora que eles colocam para John Hus beijar, Hus em alemão é ganso. E eles olham, hoje vocês estão matando um ganso, mas daqui a 100 anos aparecerá um cisne que vocês não conseguirão calar. Isso foi em 1415. Em 1517, ou seja, 102 anos depois, do dia 31 de outubro, Martinho Lutero então prega as 95 teses na Catedral de Wittenberg, iniciando assim a Reforma Protestante. Deus utilizou-se de John Hus para profetizar a vinda de Lutero. Na época de Lutero, estava acontecendo um boom da comunicação. Em quê? Da imprensa. Imprensa. Imprensa, porque na época não existiam escritos. Não. Inclusive, eu visitei o Museu da Reforma, em Genebra, na Suíça, e lá existe como era que a Bíblia foi... como era a questão da impressão da Bíblia. E trabalho muito minucioso, né? Muito diferente. Exatamente. É colocado letrinha por letrinha e baixa para poder fazer a impressão. Isso cada página. Cada página. E aí, nessa época, Lutero aparece e havia um desejo muito grande da Alemanha já de ter uma reforma. Deus levantou, na realidade, na época, tanto Lutero, interessante, só para eu fechar aqui a parte de Wittenberg, existia um rei, um príncipe chamado Frederico da Saxônia, que esse rei ele queria chegar muito perto de Deus. E na época a igreja romana, ela vendia muita coisa. Ela vendia pedaços da cruz de Cristo. Ela vendia coroas, enfim, as indulgências. E aí o príncipe Frederico da Saxônia, ele era um colecionador. Ele tinha tudo. Era de tudo. Então, porque ele queria chegar mais perto de Deus. Ia para o céu direto. Exatamente. E aí, dentre essas coisas que eram vendidas, existiam as indulgências, que a igreja romana dizia, olha, o seu pai faleceu, se você quiser que ele vá para o céu, eles emitiam um documento, a pessoa pagava a igreja romana e eles emitiam, dizendo que a pessoa que já tinha morrido, se estivesse no inferno, iria para o céu. Lutero começa a ter uma crise com isso. Só um minuto. Então, Sim. Pensando aqui, eu dei uma parada para pensar nesse rei da Saxônia, Frederick, né? Pensando nele, a gente percebe na história que o ser humano, todo mundo quer a mesma coisa, né? Seja o rei, seja o pobre, seja quem for, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo deseja o relacionamento com Deus. Exatamente. Né? Eles, ali naquele momento, sem saber como alcançar, né, o seu relacionamento com Deus, e entendendo que comprar tudo isso aqui, ajudá-los, né? Mas mostra o interior do homem, mostra
Como que o homem... carência. A carência do homem. Todo homem é carente de Deus, né? Exatamente. Olha até onde esse rei foi, né? Para poder se relacionar. Inclusive, ele teve um sonho bem interessante, porque ele conta que, a história conta que ele teve um sonho de que um monge agostiniano pegava uma pena e batia no rosto de um leão. E até então ele não sabia. Ele acorda, e que sonho é esse? De um monge agostiniano pegando uma pena e batendo no rosto de um leão. Quando ele acorda, é na manhã do dia 31 de outubro de 1517. O monge, quem era agostiniano? Martinho Lutero. Em 1505, Martinho Lutero chega na cidade de Erfurt, que é uma cidade que era considerada a capital intelectual da Alemanha. Inclusive, nós visitamos lá. Ô, cidade linda. Linda. Erfurt, eu fiquei encantado. Assim. Para mim, foi das cidades que eu mais me encantei. E lá, eles tinham, para você ter uma ideia, a igreja romana tinha cerca de 30 prédios, só relacionados à educação. Uma central pedagógica, então, a central pedagógica. Então, todo jovem alemão que queria estudar, ele ia para Erfurt. E aí Lutero não ia ser diferente. Só que Lutero, quando foi estudar, os pais queriam que Lutero fosse advogado. E os pais meio que brigaram com Lutero porque ele foi ser monge. Ele teve uma experiência... E o monge, como tinha que ser um pendente, né? Exatamente. Tinha que ser um mendigo, no caso. Então, os pais não queriam. Ele tinha para estudar para ser advogado. Uhum. E aí é interessante porque ele tem uma experiência de uma tempestade em que ele faz uma oração, uma promessa de que se ele volta a são e salvo para Erfurt, ele ia para o mosteiro. E quando ele chega na cidade, ele vai procurar o mosteiro. A história conta que os amigos de faculdade, porque Lutero, ele era doutor, ele era fora da curva, ele literalmente era fora da curva. Ele era padre, monge, doutor em teologia. Então, os amigos dele batiam na porta do convento esperando que ele saísse, mas ele entrou lá e não queria mais. Não queria sair. Mais sair. E interessante... Ou seja, então, peraí, só um momento para a gente poder entender. Ele entrou para esse mosteiro com a intenção de clausura? De clausura, sim. Exatamente. Ele tinha o desejo de mortificar-se do pecado. E foi nesse desejo de mortificar-se que eles chegavam a se bater, se machucar. Se feria todo, as costas sangravam. Exatamente. Ele tentava fazer os trabalhos manuais que tinha de limpar o mosteiro. Inclusive... nesse mosteiro em Erfurt, porque em 1505 ele se transforma, vai para o mosteiro, em 1510 ele já é formado, monge formado, e na Catedral de Erfurt ele celebra a sua primeira missa. Inclusive nessa segunda ida lá nós visitamos, foi até um fato curioso que nós chegamos um pouquinho atrasado, a freira que tomava conta lá não deixava mais ninguém entrar, e quando ela viu que era um grupo de brasileiros, ela fez... Brasil, 10 minutes, 10 minutos só para brasileiros, e nós entramos lá e foi uma experiência muito boa. Quando nós saímos de lá, nós fomos direto para o mosteiro, que da primeira vez que nós estivemos lá, nós não conseguimos visitar porque chegamos à noite. Sim. De alguma forma teve algum atraso, nós não conseguimos. Quando, nessa segunda vez, não. Deus preparou de tal forma que quando nós chegamos no mosteiro, existia um pastor de lá, que ele tinha chegado aqui do Brasil há poucos dias de uma missão e ele nos convidou para participar do culto da Igreja Luterana. E nós participamos lá do culto, até a guia, que era Valerie, acho que ela era chilena, estava conosco, ela disse, Netinho, que ela falou assim, estão acontecendo coisas estranhas. Primeiro, nunca uma freira iria permitir que nós entrássemos atrasados. Jamais. Outra, a gente participar de um culto aqui, nunca, eu trago pessoas direto para cá, nunca aconteceu isso. O guia ainda fala português, o guia não, o pastor. Ainda tá. Nós participamos do culto, a metade do culto foi em alemão e a metade do culto em português para que nós entendêssemos como participar. Que maravilhoso. Então foi um momento muito bom. E foi até um os momento guias, único, né? Exclusivo. os guias que não são cristãos, eles diziam, tá diferente. Essa caravana é diferente. Ao ponto de quando nós saímos, sim, voltando só a Lutero, lá, então ele celebra a primeira missa. É lá que ele tem começa a estudar os salmos. Ele primeiro começa com os salmos, depois ele vai para as cartas paulinas. E quando ele chega em Romanos, no capítulo 1, verso 17, que diz assim, porque nele descobre a justiça de Deus, de fé em fé,
como está escrito, mas o justo viverá pela fé. E isso abriu a mente de Lutero. Deus, na realidade, abriu o entendimento de Lutero para entender que ele não precisava pagar indulgências, não precisava pagar que ele não tudo, precisava se matar ou se mortificar, se machucar, porque o pecado já foi condenado em Cristo. Ele só precisava da fé em Deus, de ter esse Cristo. E aquilo houve uma abertura de mente de Lutero. A reforma, na realidade, começa no coração de Lutero a partir de que ele lê a Bíblia. Lutero, então, começa a se destacar como monge, mas já com as ideias de reforma. Já formou em Erfurt. Já em Erfurt. Voltou e aí ele vai para Wittenberg. Wittenberg. Porque Wittenberg, na realidade, ele vai para Wittenberg agora. É porque nós começamos... Nós começamos o inverso. A gente já iniciou pelo início da reforma, mas a reforma começa no coração dele lá. Quando ele chega em Wittenberg, e aí ele começa o trabalho e começa a se dedicar aos estudos. E a partir do momento que ele começa a se dedicar aos estudos, ele vai vendo que tem um monte de coisa que estavam acontecendo erradas no seio da igreja. Né? Por isso o nome reforma. Ontem nós estávamos aqui conversando, porque na cabeça de muitas pessoas acham que ele iniciou uma nova igreja. E não. Ele não iniciou uma nova igreja. Por isso que o nome é reforma. Essa casa aqui, ela pode estar destiorada, como a gente chama aqui, não sei se essa nomenclatura que eu usei. Destiorada. Destiorada. Está ou deteriorada. Deteriorada. Que a gente costuma dizer. Juntar a palavra. Juntar. Então, e eu faço uma reforma dela. A casa continua a mesma, mas eu tiro a salina, o mofo, mas a casa é a mesma. O que Lutero quis não foi iniciar uma nova igreja. Lutero quis trazer a igreja de volta ao seu estado original, que era o estado apostólico que tinha sido perdido a partir de Constantino no século IV, mas aí já é outra história. Que aí não dá tempo aqui para a gente ir lá para Constantino no século IV. Mas a gente vai achar um jeitinho. Quando inicia essa reforma, e no dia 31 de outubro de 1517, o príncipe, então, Frederico da Saxônia, abraça, na realidade, a Alemanha como quer abraçar. Por uma série de motivos que existiam. O príncipe já estava pronto. Já estava pronto. Existia uma série de motivos pelo qual a igreja e digamos assim, o reinado, a coroa, já não estavam mais se entendendo. Então a reforma caía como uma luva para os interesses também políticos da coroa alemã. E é interessante porque aí Lutero encontra-se com Catarina van Bora, voltando a Catarina van Bora, que era uma freira, que tomava conta lá no então convento de Wittenberg, e aí quando ela abraça a reforma, não, rompeu com a igreja romana, aí começaram a casar. E aí começou a haver uma demanda muito grande de padre casando com freira. Interessante, não na Alemanha, mas na Suíça, que existe o que a gente chama de reforma luterana, existe o que a gente chama de reforma calvinista. A reforma calvinista aconteceu na Suíça, no mesmo, interessante como Deus estava levantando Lutero na Alemanha, mas existiam vários movimentos de reforma. Um deles era na França. Até porque já tinham existido os pré-reformadores que com certeza influenciaram esses desse momento. Calvino é expulso da França e vai se refugiar em Genebra. Na Suíça. Tanto é que Genebra fala francês. Por conta desses refugiados que chegam lá. Okay. Entende? E aí... Ou seja, esses refugiados chegaram até a mudar a própria característica do lugar, né? Exatamente. Linguística, no caso. Se a gente for... É porque como a gente está na reforma luterana. Tá bom. Na calvinista. Mas só na Suíça, para você ter uma ideia, nós visitamos lá em Zurique, onde existia um mosteiro e um convento. E na Suíça, por exemplo, no dia 23 de março de 1522, Genebra se transformou oficialmente evangélica, oficialmente protestante. E os padres começam a casar todos com as freiras, porque existia esse desejo. Quando eles diziam assim, não, a cidade ela é católica romana, então os padres não podiam casar. Quando dizia essa cidade abraçou a reforma, houve uma libertação do ponto de vista social, do ponto de vista econômico extraordinário. Por quê? Na época, só quem tinha acesso ao estudo era o clero. Só. Uma moça que quisesse ter acesso a algum estudo, ela tinha que se transformar freira. Um rapaz que queria ter acesso a algum estudo, ele tinha que se transformar padre. O povo não sabia ler.
É bem interessante, existe mais para frente da Catedral de Wittenberg, na mesma rua, em Wittenberg, existe a Basílica de Santa Ana, ou a Igreja de Santa Ana, que inclusive foi lá que Lutero batizou seus filhos. Depois os filhos dele nasceu com Catarina Vambora, e ele batiza os filhos nessa igreja, inclusive ele casa lá também. E é interessante porque existia um pintor na época que ele começou a descrever o que estava acontecendo na Reforma através das pinturas. Através da arte. Na Basílica de Santa Ana, lá na Igreja de Santa Ana, tem uma pintura linda, linda, cheia de significados. Porque ele mostra, de um lado, como se fosse o clero, jogando conhecimento dentro de um poço. E as pessoas sedentas do lado, sem conseguir beber água, porque o clero tomava conta do poço. E na mesma pintura do lado direito, mostra um monge tirando essa água, que era a leitura, que era os textos bíblicos, que era o aprendizado, e as pessoas se deliciando com a leitura, com a água que estavam recebendo, que era a palavra. Você para e você fica vendo cada detalhe que ele colocava. Ou seja, isso tem mais de 500 anos já. Mais de 500 anos. Uhum. Então, e está lá a pintura. E ele mostrava exatamente. Então, a reforma, ela não só fez a reforma na igreja em si, mas houve toda uma reforma cultural. Uhum. Se você for na Suíça, por exemplo, voltando só para a reforma calvinista, quando a Genebra se transforma oficialmente evangélica, Guilherme Farel, que morava em Berna, que é a capital da Suíça, vai para uma guerra com defender Genebra, e ele diz, olha, eu só levo o exército, que o exército de Berna era mais forte, porque lá eles não chamam cidades, chamavam cantões, que eram como se fossem estados. Ainda hoje, chama-se cantões. E ele disse, eu só levo o exército para lutar, se vocês permitirem que Guilherme Farel tome conta da igreja aí. E Guilherme Farel chega, e os historiadores dizem que ele tinha uma eloquência de tempestade, ou seja, ele era bravo. E ele precisava de alguém mais intelectual. Uhum. E então ele pega o jovem João Calvino, vindo refugiado da Universidade da França, e ele chama Calvino para organizar. E Calvino organiza, que foi a reforma, no caso, da Suíça, a reforma suíça, ele organiza a questão do clero, instituindo. A igreja presbiteriana vem da Suíça, porque ele organiza a questão eclesiástica dos presbíteros. Eu visitei a Catedral de Saint-Pierre, que é a catedral onde Calvino ensinava. Vizinho, inclusive, existe o Museu da Reforma, onde tem os escritos originais deles também. Ele institui as leis do comércio, baseados na Bíblia. Ou seja, a igreja institui as leis do comércio. Só que agora uma igreja que conhece de Bíblia. Que conhece de Bíblia. Uhum. E aí ele institui a Calvino College em 1548, inclusive eu visitei lá também. Em 1548 ele forma a Calvino College, que hoje é a Universidade de Genebra. Ou seja, então para aí, calma, Netinho, calma. Senão me empolgou. Calma. Então, eu preciso parar nesse ponto aí que é muito importante. A influência, como se torna? A influência da Bíblia, do conhecimento da Bíblia na sociedade como um todo. Por quê? Se eles estabeleceram as leis do comércio baseado nas Escrituras, se eles estabelecem uma escola para aquela cidade baseada nas Escrituras. É uma escola para todo mundo, não é? Agora, exatamente. A gente não está falando mais de uma escola eclesiástica, né? Exato. A gente está falando de uma escola comum, não é? Exato. Quais foram os impactos nessa cidade? Se vocês sabem relatar, quais foram, pelo menos, os principais impactos nessa cidade que estão agora com o comércio relacionado à palavra de Deus e estão com as escolas relacionadas com a palavra de Deus? Certamente teve um impacto nessa cidade. Grande. Só para você ter uma ideia, em Genebra, ele se transformou o cantão modelo da Europa. Aí. Os outros cantões vinham aprender o modelo que estava sendo colocado em Genebra para que ele fosse replicado na Europa. Surge daí, eu costumo dizer assim, Lutero, ele foi quem abriu a porta da casa. Uhum. E Calvino veio e arrumou os móveis direitinho. Uhum. Então, os dois, eles têm uma importância similar. Lutero talvez seja o mais famoso, porque Lutero foi quem iniciou tudo. E a gente tem que... Pra você ter uma ideia, só voltando para Lutero, a gente visitou também Worms, que em 1521 houve a Dieta de Worms. Porque o Papa
na realidade, começou a levar... Quem é esse monge que está se levantando contra a igreja? Porque, historicamente, nós tivemos, por exemplo, Jerônimo Savonarola, que foi na Itália, foi morto enforcado. Esses dias eu estava lendo O Príncipe de Maquiavel, que é um livro falando, que é o primeiro cientista político considerado, e é interessante porque ele fala de Jerônimo Savonarola como se ele fosse um bandido que estava se levantando contra o rei. E na realidade, na história, se você for olhar a história da igreja, ele era mais um dos pré-reformadores que estavam tentando restaurar o que havia dentro de errado dentro da igreja. Então, a igreja, quando alguém se levantava, a igreja romana, se matava mesmo, para silenciar. E Lutero, para não ser silenciado, ele vai defender as suas teorias na cidade de Worms, que em 1521 vai essa dieta, porque existia uma diferença entre dieta e concílio. Concílio é só eclesiástico. Dieta é tanto o eclesiástico como o político, o administrativo daquela cidade. Nós estivemos lá, inclusive, Estivemos lá. em Éfeso. Foi uma parte Foi lá onde, na realidade, eu falei. Só para você. Foi um momento muito bom. Conta um pouquinho, né, sobre esse momento ali em Worms, porque, em primeiro lugar, uma das coisas que me marcou ali foi que nós participamos, de uma certa forma, do serviço religioso que estava acontecendo dentro da igreja, né? Então a gente entrou, que tanto de brasileiro lá, gente, o pessoal todo em silêncio, né, prestando atenção no serviço, e entra a gente lá. O pessoal tocando órgão. E tinha um órgão lá, porque esse órgão foi um dos que mais me chamou atenção. Geralmente, órgãos dessa época, eles são gigantescos, né? São órgãos, são instrumentos com sopro mesmo, então que tem aqueles canos gigantes e tal. Só que a igreja era tão gigante que você não conseguia ver, eu principalmente com essa minha questão de vista, né? Você não conseguia ver a pessoa que estava lá em cima tocando esse órgão, porque era uma coisa monumental. A igreja é monumental, né? E o órgão, que já é também uma coisa monumental, ficou pequeno dentro da igreja, e a pessoa que estava tocando ele quase que invisível, pelo tamanho. Tem que procurar para tentar Tinha que procurar, eu tenho essa foto até hoje. Tinha que procurar para poder tentar achar a pessoa. Eu só via a cabecinha dela lá, que parecia minúscula, parecia um ratinho no meio daquele negócio todo gigante, né? E lá nós cantamos, então, esse hino maravilhoso chamado Castelo Forte. Castelo Forte. Conta um pouquinho sobre o Castelo Forte. O hino Castelo Forte, na realidade, ele é considerado como o hino da Reforma. Você falando da grandiosidade da catedral, e ela tem muito a ver com o hino Castelo Forte. Porque quando a igreja romana tentava de todas as formas pegar Lutero para matar. Cercando de tudo quanto é lado. E ele meio que vivia escondido. Tinha determinadas discussões em determinadas cidades que ele tinha que mandar alguém defender. Porque se ele fosse, a igreja iria prendê-lo. Porém, existia um governador de Worms chamado Carlos V. E Carlos V disse, olha, enquanto a dieta estiver existindo, vocês não poderão prender Lutero. Então, a dieta estivesse acontecendo, as discussões estivessem acontecendo, ele tinha um salvo-conduto, ele poderia estar lá assegurado por Carlos V. Então, espera, o pessoal entender. O que é essa dieta, do que se trata essas discussões, que enquanto estavam sendo discutidas, ninguém podia fazer nada com Lutero. O que se trata isso? Dieta, como eu disse, existiam os concílios, que eram só as discussões. Concílios é onde é decidido as questões da igreja, e concílio é só eclesiástico, só os padres, enfim, é só o clero. Nas dietas eram discussões que tanto tinham o clero como governantes. E a Alemanha estava querendo abraçar a reforma. E a igreja queria, então, prender esse reformador. Então, inclusive Worms, se não me falha a memória, ela é a segunda cidade mais velha da Europa. Uau. Não é só da Alemanha, é da Europa. Então, ela era uma cidade muito importante. E Carlos V, então, convoca a dieta de Worms em 1521. E Lutero é convocado a estar lá. A estar lá para defender. Para defender as suas teses. As suas teses. E a igreja envia... Doida para pegar ele. Para pegar ele. Para tentar fazer com que ele desistisse da reforma. Parasse ali. Worms é tão importante quanto Wittenberg. Porque se em Wittenberg ele iniciou, em Worms foi onde ele confirmou. Só que até ele confirmar, há todo um processo. Porque quando ele vem de carruagem,
E ninguém estava vendo Lutero, porque ele corria vários riscos. Quando ele vai chegando na carruagem, ele vê pela fresta da portinha da carruagem as duas torres, aquelas torres da Catedral de Worms. E ele entende, e ele começa a escrever o hino Castelo Forte. Porque o que é o hino Castelo Forte? É mostrando que o Castelo Forte é o nosso Deus. Não era aquelas torres, não era a igreja que protegia ele. Não ia ser a igreja que ia proteger, não ia ser nenhum castelo. Mas o castelo forte dele era Deus. Interessante porque os amigos dele dizem assim, mas Lutero, eles podem lhe prender. E a igreja vai lhe prender. E ele diz assim, tem uma frase dele que ele diz assim, ainda que em Worms tivesse tantos demônios como telha nos telhados da casa, mesmo assim eu irei. Na terceira estrofe do hino Castelo Forte, ele diz assim, se nos quisessem devorar, demônios não contados, não poderiam derrotar, nem ver-nos assustados. Por conta dessa frase que ele tinha dito aos amigos. Porque, para vocês terem uma ideia, no dia da dieta, Lutero tremeu enquanto ser humano. Claro. Porque ele chegou lá, a dieta estava tão importante que estavam os governadores, estavam o clero, mas a cidade inteira estava lá. A Alemanha, por que não dizer inteira, estava lá, esperando o que era que ia acontecer. Imagina a pressão sobre o monge. Inclusive, a Lutero é conhecido como o monge dos pés de ferro, porque ele sustentou, vizinho à Catedral de Worms, da primeira vez quando você estava conosco, nós não visitamos, mas dessa segunda vez, sim. Existem uns pés de ferro lá que foram montados, e aí você pode colocar os pés lá e fotografar. Eu não ia perder a oportunidade, eu tenho a minha foto lá nos pés de ferro de Lutero. E aí, nessa discussão, quando começa a inquirir ele, é verdade, você vai defender isso, imagina a pressão. O mundo estava direcionado para Worms. E a história conta que Lutero diz assim, eu vou orar. Me dê um tempo para pensar, e aquilo é uma festa da igreja. Porque ele vai para um local separado e ele grita. Há relatos dele gritar, me dá força, Senhor. Não era fácil a situação dele. Ele estava lutando contra a maior força do mundo, do ponto de vista de poder mundial, que era a igreja. E ele disse, Senhor, me dá forças, e ele clama a Deus. E quando ele volta, tem uma frase de um general de guerra, que ele está lá, e ele bate nas costas, Lutero era baixo, e ele diz assim, pequeno monge, em toda minha vida de batalhas, eu nunca enfrentei batalha tamanha como você vai enfrentar. Mas essa batalha não é sua, essa batalha é de Deus. Olha. E ele, quando entra lá, chega me emociona com essas coisas. Porque não é uma luta política, física, era uma luta espiritual. Era uma luta de libertação. E ele diz assim, a menos que vocês me provem. Sim, quando ele vai orar, as pessoas olham e dizem assim, que a multidão está lá de fora, e diz, ele foi orar, e todo mundo fica esperando. E quando ele volta, a frase dele é a seguinte, a menos que vocês me provem, pela minha consciência que eu estou errado, e pela palavra de Deus, eu não negarei. E quando ele diz, eu não negarei, há uma festa, a pessoa que está na porta, porque só estavam as autoridades, ele não negou, e há uma festa em Worms tremenda, porque ele não negou. Quando termina a dieta de Worms, ele não estava mais seguro. E ele sai na carruagem. Aí o príncipe Frederico da Saxônia, o mesmo que estava louco pela reforma, o que é que ele faz? Ele manda sequestrar Lutero. No caminho que ele vai voltando, ele é sequestrado pelo príncipe. Agora, interessante, porque o que sai na história é que não mataram Lutero. Lutero desaparece. O que é que o príncipe faz? As pessoas do momento pensam que ele morreu. Que ele morreu, que ele foi pego e foi assassinado. Só que o príncipe Frederico da Saxônia pega Lutero e leva para onde? Para o castelo de Wartburg, onde nós estivemos lá. Estivemos lá, entramos no quarto onde ele traduziu a Bíblia do grego para o alemão. Para o alemão. Existe ainda a cadeira, a mesa. A cadeira, a mesa, a escrivaninha, tudo. Era a minha Disneyland. Essa Disneyland. E nós estávamos lá e assim,
Quando ele é levado para lá... Quanto tempo ele fica lá? Desculpa. 2 anos. Então 2 ele anos. fica protegido ali por 2 anos e ninguém sabia nada dele. Só que de repente, pronto, ele fica enclausurado. Inclusive, se você perceber, porque existiam várias pessoas. O castelo não era pequeno, mas Lutero ficou na parte de trás. Por isso que quando a gente entra pela frente do castelo, inclusive aquele castelo bem medieval, que tem aquela ponte que bem dos desenhos. Total, igualzinho de Contos de Fada. E aí ele tá atrás, tipo, numas casas, como se fosse um anexo do castelo onde ele vivia, que a gente já passa por lá e visita. A biblioteca dele, nós visitamos a biblioteca dele lá. E ele senta e começa a traduzir a Bíblia. Ele traduz a Bíblia, o Novo Testamento, do grego para o alemão em 6 meses. Agora imagina, traduzindo, escrevendo, porque como ele sabia ler, então ele era um dos poucos que sabia, ele traduz a Bíblia. E ele começa a fazer escritos. E esses escritos, aí o que é que acontece, Frederico? A imprensa já estava surgindo, e esses escritos começam a ganhar toda a Europa. Não só a Alemanha, mas... Aí, peraí, ele não morreu, não. Ele não morreu. Porque isso aqui tem cara de Lutero. Tem cara de Lutero, porque esses escritos começam a ganhar a toda a Europa. E depois que esses escritos ganham a Europa, aí a gente volta lá para a questão da reforma calvinista. Inicia-se na Suíça, e começa o movimento a se tornar um grande movimento mundial. Exatamente, então um grande movimento. Então, ele foi o propulsor, por isso que eu digo assim, ele foi quem iniciou, ele abriu a porta. Mas pessoas como o próprio Calvino, ele organizou em que? Voltando lá para a questão do impacto que a reforma social que causou. Quando ele institui as leis, Calvino, no caso, institui as leis do comércio na Suíça, baseadas na Bíblia, o comércio começa o quê? A crescer. Quando ele começa a ensinar as escolas, da escola ao povo, o povo começa a ficar instruído. Então, virou esse cantão modelo ao ponto dos outros... Você tem ideia? Nós tivemos uma experiência lá em Genebra, tremenda. Que foi uma das coisas que me levou também a querer estudar mais. O porquê? Como está a raiz de lá? Quando nós chegamos em Genebra, eu perdi uma mochila e na mochila estavam meu passaporte da minha esposa, Cristiane, que vocês vão conhecer também no canal da Carla. Estava dinheiro, a chave do carro que eu tinha deixado aqui em Recife. Enfim, estava a minha vida lá. Perdemos dentro de um ônibus. E foi o pior dia da viagem, nessa que nós fizemos. E eu fui no consulado e o rapaz lá do consulado disse, olha, se tinha um lugar para você perder, era Genebra. Porque aqui, tudo que eles encontram na rua, eles devolvem. Ele me deu um cartãozinho que era do Achados e Perdidos, de Genebra. E eu fui lá por 3 vezes. Na terceira vez, quando eu fui saindo, já desesperado, porque no outro dia nós íamos para Berna, pegar o trem para Berna. E eu escutei quando o rapaz disse, Brasil, Brasil, Brasil. Quando eu olhei, ele fez Tommy Black, que era a bolsa de Black, corri. Eles encontraram a mochila com tudo dentro. Estava mexida, porque acho que foi algum policial, uma mochila dentro de um ônibus, provavelmente foi um policial que pegou. Ele só tirou do local as coisas assim, para ver o que era que tinha dentro. Mas tinha absolutamente tudo, porque eles foram instruídos. Interessante, 500 anos depois. Você vai na Europa, hoje é conhecida a Europa pós-cristã, mas os princípios que foram colocados lá, de honestidade, baseado na Bíblia. Interessante, nós passamos de manhã, em Genebra existe um monumento à reforma, onde esse monumento tem a estátua de John Knox, Guilherme Farel, João Calvino e Eurico Zwingli, que eram os reformadores da Suíça. Existe essa praça lá, que é um monumento da reforma. Nós passamos, tinha um óculos lá de uma criança de manhã. Nós passamos a tardezinha, ainda estava lá. No final da tarde, o policial vem, pega e leva para o Achados e Perdidos. Ou seja, ninguém toca por causa dos princípios cristãos que há 500 anos atrás foram estabelecidos nesse lugar. Então, a reforma, ela nos traz muitos ensinamentos da questão da restauração da igreja para o seu estado original. E ela mostra que um cristão reformado, ele não deve ser só dentro da igreja, mas a igreja deve influenciar toda a sociedade como um todo. Todas as áreas da sociedade. Educação, de tudo. Então,
o que é que hoje eu penso? Se você perguntar assim, Netinho, a questão da reforma hoje, eu acho que hoje a gente precisaria de uma reforma, se nós formos imaginar, porque o que nós vemos de igrejas, hoje, infelizmente, cara, no nosso meio, e aí a gente se sente, até no meu programa, eu acho mais fácil bater em nós mesmos, no da família, do que no de fora. Bater em nós, E nós. Mas o que me entristece muito são aglomerações, que muitas às vezes levam o nome de igreja, mas que elas fazem exatamente o que a reforma aconteceu para combater. Igrejas que vendem uma série de coisas, vassoura de não sei das quantas, igrejas que vendem uma série de coisas, tijolo de não sei de quê. Lencinho de não sei das... Exatamente. Essas agremiações, eles nunca, essas indulgências, são novas indulgências. Novas, com uma outra roupagem. Com outra roupagem. E aí a gente entende, peraí, essas pessoas já leram por que foi que surgiu a reforma? Porque a reforma surgiu exatamente para combater essas práticas. Então, como hoje essas pessoas fazem exatamente o que a gente nasceu para combatê-las. Então, acho que hoje a gente precisaria, principalmente no Brasil, como não existe um órgão que regulamenta o que é igreja evangélica ou não, então a pessoa abre qualquer coisa e, infelizmente, a gente passa por isso. Agora, cabe a nós, e aí sem falsa modéstia, mas que procuram um pouco mais de conhecimento, tentar influenciar da melhor forma possível para que nós possamos voltar ao nosso estado original, de que é uma igreja baseada na palavra de Deus. Existirá, Carla, um fator que determinará a volta de Cristo. E a gente imagina, como assim? Bom assunto bom esse assunto, bom né? assunto esse aí. Um fator determinante a respeito da volta de Cristo. É no dia em que a última ovelha vem para o aprisco. Por isso que nós devemos pregar. Porque a gente prega a palavra de Deus. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais a gente pregar, quanto mais a igreja pregar a palavra de Deus, e a fé vem pelo conhecimento e o conhecimento da palavra de Deus, voltando à questão de a gente faz escolhas erradas, tem um monte de coisa errada no meio do evangelho, porque o povo não conhece a palavra de Deus. Então, quando o povo começar a conhecer e falar dessa palavra, as ovelhas, por isso que Cristo disse, olha, a gente aprende no aprisco, lá das o que é que as ovelhas, o que é que o pastor significa? Né? Que aí é outro capítulo. Outro capítulo. Mas a questão de que o Cristo, em João capítulo 10, que ele diz, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas a mim e elas me seguem. Nenhuma delas se perderá, porque aquele que o Pai me deu é dele e é meu. Então, quando a última ovelha, que nós não sabemos quem é nem quanto será, então nós, enquanto cristãos, devemos sempre pregar a palavra de Deus. Essa palavra que os apóstolos continuaram pregando, que os reformadores lutaram para que ela permanecesse viva e que chegou depois de 500 anos a nós. Nós devemos continuar pregando essa palavra, para que aquele dia, que é a última ovelha, o Senhor chegar para o aprisco, Deus dizer, vai buscá-los. Pronto, fechou a história. Aí fecha a história. Netinho, muito obrigada por poder trazer todo esse conhecimento seu para cá. Foi maravilhoso. Eu tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas que não sabem, que realmente não sabem. Você vive no Evangelho assim como eu e sabe quão carente as pessoas estão de conhecimento, né? Então, muito obrigada por compartilhar todo esse teu conhecimento com a gente, trazendo aqui na sua casa ainda, aqui nesse lugar tão maravilhoso que é Santa Cruz do Capibaribe. Que privilégio. Muito obrigada. Eu que agradeço. Amém. Eu que agradeço, assim, confesso que eu estava meio nervoso, assim, porque eu nunca tinha participado, mas aí depois começou a me sentir mais à vontade, mas é um privilégio para mim, é um privilégio ter você, ter o João, que vocês não estão vendo, mas está aqui trabalhando também conosco, é um privilégio ter vocês, e você sabe, a nossa casa, os nossos braços e os corações sempre estarão abertos para o dia que vocês quiserem voltar. Amém. Muito obrigada. Queridos, olha quanto conhecimento para vocês, hein? E tem mais, viu? Tem mais, prometo. Tenho certeza que vai muita gente pedir para mais, eu tenho absoluta certeza. Prometo para vocês que em breve a gente dá um jeitinho de voltar aqui para Caruaru. O ano que vem ele está viajando com a gente para Israel e de repente lá também a gente de repente consegue gravar bastante coisa interessante para vocês, para abençoar a sua vida. Em breve a gente vai fazer Israel, Egito, Dubai. Netinho vai estar com a gente junto com a esposa dele, a Cris, que vocês vão conhecer. Estamos preparando também um podcast para ela, junto com ela. E outra pessoa, vocês vão amar com toda a força do coração de vocês. E é isso, né? Por hoje é isso. Shalom, shalom. Que Deus te abençoe poderosamente.
a você, a sua vida, a sua casa, que esse conhecimento venha cair em coração fértil, né, de verdade, e que você possa ser muito abençoado através dele. Vejo você no próximo vídeo. Shalom, shalom. Deus abençoe.